Tem empresa que até fez o PGR, mas se o fiscal pedir o inventário agora, ninguém sabe onde está. Se perguntar o plano de ação, cada um fala uma coisa diferente. E treinamento? Ah, acho que fizeram ano passado. Acho. E deixa eu te falar uma coisa bem direta, tá? Isso não é falta de documento, isso é falta de organização. E é aí que o caos começa. Eu sou Marcela Carvalho, trabalho com RH há mais de 12 anos e meu papel aqui é traduzir norma em ação. Nada de terrorismo, nada de enrolação. Aqui a gente fala da vida real do RH. Só quem passou pelo RH sabe, né, gente? Vamos lá. Bom, o RH ele já está muito sobrecarregado. É folha, admissão, demissão, benefício, é social, é o gestor cobrando, o colaborador reclamando, enfim. E aí entra quem? O PGR. E você até contratou alguém para elaborar, recebeu o PDF, salvou numa pasta ali chamada SST 2020 alguma coisa e pronto. Só que o tempo passa. Tem mudança de função, tem colaborador novo, tem risco que ninguém atualizou, tem plano de ação que ninguém acompanha e quando você para e percebe, o PGR, ele virou só mais um arquivo. E isso acontece em empresa pequena, média e nas grandes também, tá? Não é descuido, a gente sabe, né? É falta de método. Se você já passou por isso ou conhece alguém que está vivendo exatamente esse cenário, já curte esse vídeo agora, tá? Porque quando você curte, você ajuda que esse conteúdo chega a mais RH que está precisando organizar a casa. E se você é da área e quer crescer de forma estratégica, já se inscreve aqui no canal, ok? Aqui a gente fala de prática, não de teoria bonita. Presta muita atenção nisso, tá? O PGR, ele não é só um documento, ele é composto basicamente por três pilares que precisam conversar entre si: o inventário de risco, o plano de ação e os treinamentos vinculados a esses riscos. Se esses três não estiverem organizadinhos ali, sabe, integrados e atualizados, você não tem gestão, você tem um papel, ok? O inventário, ele é o raio-x da empresa. Ele mostra onde estão os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, os riscos de acidente. Mas ele não serve para ficar só no PDF bonito, tá? Ele precisa refletir a realidade atual da sua empresa. Mudou layout? Mudou o processo? Criou um setor novo? Isso impacta no inventário. E é aqui onde muita empresa escorrega. Ninguém define quem é responsável por avisar o RH sobre essas mudanças. Aí, o inventário fica congelado no tempo. Agora, o plano de ação. Ele é a resposta prática ao inventário. Se o risco existe, o que está sendo feito? Tem EPC? Tem EPI? Tem procedimentos? Tem prazo? Tem responsável? Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Plano de ação sem responsável vira somente intenção. Sem prazo vira promessa. E os treinamentos? Gente, eles não são eventos isolados. Eles precisam estar conectados aos riscos identificados. Se o inventário aponta risco de queda, cadê o treinamento adequado? Se aponta risco químico, cadê a orientação formal registrada? Não é sobre fazer treinamento por fazer de qualquer jeito, tá? É sobre coerência técnica. Se até aqui você está percebendo que o problema não é a norma, mas a falta de integração, comenta aqui, ó. É organização. Porque quando você começa a enxergar isso, a sua mentalidade muda, tá? Imagina uma empresa com 35 funcionários. O inventário diz que existe ali um risco ergonômico no administrativo, mas ninguém revisou isso. Depois de colocar um novo mobiliário. O plano de ação, ele diz avaliar a adequação das cadeiras. Sem prazo, sem responsável, treinamento de ergonomia foi feito há 2 anos. Metade da equipe nem está mais lá. Na prática, o que acontece? Hum? Se o fiscal chega e começa a cruzar essas informações, sabe? Ele não vai ficar olhando só se existe um documento assim, sabe? Ele vai perguntar: quando isso foi atualizado a última vez? Quem que acompanha?
Como vocês controlam essas ações? E aqui, qual foi a última revisão? E aí que todo mundo trava, porque o problema não é não ter feito, o problema é não saber explicar. Outro cenário, tá? Empresa de manutenção externa. O inventário aponta o risco de trabalho em altura. Tem plano de ação? Prevendo treinamento periódico? Hum? Mas o RH não tem um controle claro de validade. O técnico ele vai para campo com certificado vencido. Isso quase ninguém fala. Mas o risco maior não é a multa. Sabe qual é o risco maior? É a responsabilidade em caso de acidente. A gente está falando de vidas. E se você trabalha em empresa que tem atividade operacional, esse vídeo é obrigatório para você. Então, já envia para aquele gestor que acha que PGR é só papel. Pessoal, não é terrorismo. É como a fiscalização funciona. O auditor, ele olha coerência. Ele cruza inventário com plano de ação, cruza plano de ação com evidência, cruza evidência com treinamento. Se não conversa, ele percebe. E quando percebe, a empresa perde a credibilidade. Às vezes, nem é a multa que dói mais, tá? É o retrabalho, é a pressão interna, é o gestor olhando para o RH como se fosse a falha do setor, sabe? E muitas vezes não é. É falta de organização sistêmica. E a realidade é essa. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa bem simples. PGR não é difícil. Difícil é tentar administrar no improviso. Se você organiza em 3 camadas claras, o caos diminui. Primeiro, controle vivo de inventário. Sempre que houver mudança estrutural, você registra a revisão. Nem que seja uma nota formal de que nada mudou, sabe? O segundo, plano de ação com 3 elementos obrigatórios. O que será feito, quem será o responsável e qual o prazo. E isso precisa ser acompanhado, tá? Não é criar e esquecer, ok? Terceiro, controle simples de treinamento vinculado aos riscos. Cada risco identificado, ele precisa ter correspondência em orientação ou capacitação quando aplicável. Quando você enxergar assim, para de perceber um monstro e vira gestão. E quando vira gestão, o RH ele sai da posição do operacional e começa a se posicionar como estratégico, porque você deixa de reagir e começa a controlar, viu? NR1 ela não é difícil, difícil é tentar fazer sem meta. E é exatamente isso que eu venho mostrando aqui no canal. Como organizar de forma prática, aplicável e possível dentro da rotina real do RH. E se você quer evoluir na área e parar de vez, de ficar apagando incêndio, se inscreve aqui, porque toda semana eu trago conteúdo para fortalecer sua atuação técnica de verdade. E se você está sentindo que o seu PGR hoje está mais próximo do caos do que da organização, respira. Dá para ajustar. Aqui no canal eu estou explicando passo a passo de como estruturar a NR1 aplicada na prática, de um jeito que você consiga organizar inventário, plano de ação, treinamentos sem virar refém disso. Porque tem muito RH bom, ou se tem, conheço vários, que só está faltando método. E quando você entende o método, você para de apagar incêndio e começa a trabalhar com segurança de verdade. Comenta aqui, ó, PGR organizado, se você decidiu que não vai mais improvisar. Porque depois que você entender isso, não dá mais para fingir que não viu.